Romanos 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Amém, irmãos? Acharam? Isso. Vamos procurar fazer o silêncio. Vamos procurar não conversar agora. Romanos 6, 22 diz assim a palavra do Senhor: Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é uma revelação do apóstolo Paulo, revelado pelo Espírito de Deus na vida dele, e que traz essa verdade e que ela tem sido ecoada ao longo dos anos e ela chegou até nós nessa noite através da palavra de Deus. Nós, ao lermos esse texto de Romanos, entendemos que o pecado é uma realidade. O pecado nasceu não no coração do homem, mas o pecado nasceu no céu. E todas as vezes que nós falamos de pecado, irmãos, nós estamos falando de rebelião. O grande problema do pecado é a rebelião. E a rebelião é sempre a procura do favorecimento do eu. Todas as vezes que nós falamos de pecado, nós estamos falando do enaltecimento do eu. Sempre pecamos a nosso favor. Sempre pecamos porque queremos, desejamos, cobiçamos. O pecado, na verdade, ele é uma consequência do eu. E é uma realidade. Eva pecou no Éden por causa do eu. Ela sentiu o desejo. Ela foi levada pela conversa de Satanás. E a conversa de Satanás, irmãos, foi no sentido de colocá-la em um plano maior, em colocá-la numa situação, numa posição de semelhante a Deus. Então a ideia era que o homem se levantasse, se erguesse, se enaltecesse por si só. E nós vamos vendo que ao longo dos anos, o pecado continua vivo no coração dos homens mais do que nunca. Se tem uma coisa que tem sido atual é o pecado, né? Porque sempre a gente vai vendo que o homem está buscando o seu próprio interesse. Nós agimos pelos nossos interesses, estou falando da humanidade, seres humanos. Nós agimos conforme a nossa conveniência. Aquilo que for conveniente para o eu, para as minhas vontades, é aquilo que eu quero, que me interessa. E é aquilo que eu vou buscar, porque estamos trabalhando para o eu, estamos trabalhando em função de nós mesmos, e a humanidade vai caminhando desta maneira. O eu é um grande problema e ele é o pai do pecado, porque o grande problema que nós temos, aliás, o grande inimigo que nós temos, não é o diabo, não é o inferno. O maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. É por isso que a Bíblia vai nos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um confronto direto com o eu. O Evangelho de Jesus Cristo, ele bate de frente comigo mesmo. Ele é uma renúncia de mim mesmo. Aqui, nesse texto de Romanos, a gente vai ver então Paulo trabalhando a respeito do pecado. Paulo não está falando dos pecados. Eu quero que você saiba que a responsabilidade dos pecados é sua.
É por isso que cabe o arrependimento. O arrependimento é o recurso que Deus nos confiou para que possamos ser livres dos pecados. Mas quando nós vimos aqui na palavra do Senhor o tratamento a respeito do pecado nós precisamos ser livres. Do pecado a gente precisa de libertação. Quando a Bíblia fala de pecados, lá em 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas no texto que nós estamos lendo aqui de Romanos capítulo 6, ele não fala dos pecados e sim do pecado. E aí ele diz o seguinte, que do pecado nós somos livres. Olha o verso 22 que nós lemos agora. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A vida eterna, ela não é a causa, ela é a consequência. A consequência de quem foi livre do pecado. Então nós, que fomos livres do pecado, fomos livres por causa de Cristo Jesus. E nós fomos livres para viver uma vida de santificação. A Bíblia diz que todo livre é transformado em escravo. Olha que coisa interessante. Porque na verdade essa palavra aqui, servos, é escravo. Todo livre se torna escravo. Mas agora, não escravo do inferno, não escravo do diabo, mas agora um escravo de Deus. E ser escravo de Deus é encontrar-se na sua plenitude. Porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Nós fomos criados para sermos servos de Deus mesmo. E é aí que o homem se encontra, porque o homem foi criado para viver plenamente como um servo. É por isso que o homem sente a necessidade de adoração. E é por isso que o homem adora. Tem muita gente que fica preocupado com os satanistas, porque, de fato, os satanistas têm feito coisas feias nesse mundo. Mas o pior, irmãos, é o espírito satânico que ronda. Você sabe de uma coisa? Satanás não está preocupado em ter adoradores. Ele não está preocupado em levantar uma religião. Satanás está preocupado apenas com uma coisa: em que as pessoas não adorem mais a Deus. Se as pessoas deixarem de adorar a Deus, ponto para ele. Ele já cumpriu o seu propósito. Ele não está muito preocupado em levantar uma seita, uma religião. Ele está preocupado em que as pessoas não sirvam mais a Deus. Então o que acontece? O homem, todos nós, temos a necessidade de adoração. Somos voltados para adorar. Desde os primórdios o homem adora o fogo, adora ídolos, e assim vai adorando ao longo dos séculos. Até que a revelação de Deus nos chega através de Jesus Cristo, que diz o seguinte, lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos libertou. Agora, através de Cristo Jesus, Deus amou o mundo. Deus revelou-se ao mundo. Ele pagou o preço pelo pecado do mundo. Ele trouxe salvação à humanidade. Ele resgatou e comprou o mundo. Aquilo que foi entregue a Satanás, através de Cristo Jesus, foi tirado, foi resgatado, foi devolvido. Agora, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem entrou a justiça de Deus. Através do sacrifício de Jesus, agora nós somos livres. O que nós agora precisamos pregar à humanidade? Sacrifícios? Não. O que nós precisamos pregar à humanidade é essa boa nova, de que Cristo morreu por todos. Somos livres, e aquele que crê nessa mensagem será salvo, e quem não crê nessa mensagem está condenado. Agora a questão
não é que Cristo vai salvar a humanidade, não é que Cristo vai salvar a terra, Cristo já salvou. Todos os homens estão livres, só que precisam crer. A base da salvação é a fé. E quem não crê, não pode viver essa liberdade. E crer, irmãos, é um grande problema e um grande desafio dos homens. Porque para crer, nós precisamos entender a mensagem do Evangelho. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha, tem muita gente que está por aí vivendo religiosidade e não consegue desenvolver a sua fé. E é escravo de si mesmo, é escravo dos seus próprios pecados, é escravo das suas próprias vontades, e mais, muita gente é escravo da sua própria culpa. Tem gente que está dentro de igreja, mas fica carregando um sentimento de culpa, de pesar. Eu não sou digno de estar na presença do Senhor, eu não sou digno de ter comunhão com Deus, eu não sou digno de intimidade com Deus, eu não sou digno. Vai orar, se sente culpado. Vai ler a Bíblia, se sente culpado, se sente incapacitado, acha que ele é a pior pessoa da terra, acha que Deus vai ouvir a oração de todo mundo, menos a dele. Mas sabe por que isso, irmãos? Sabe por que isso? Porque não houve ainda no coração desta pessoa, deste irmão, o discernimento de que ele está livre. Paulo vai dizer em Romanos: agora nós estamos livres do pecado. Ele vai dizer que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Irmãos, nós podemos dominar as vontades da carne, porque nós somos livres. O Espírito de Deus nos foi dado. O Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja. A igreja não só pode vencer o pecado, como a igreja pode viver abundantemente nesta terra, cheia da graça de Deus. A gente pode revelar ao mundo a essência e a verdade do amor, porque o mundo conhece na teoria que Deus é amor, mas nós podemos mostrar que Deus é amor. Lá no Salmo 34 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, é interessante esse cântico, essa declaração do salmista, porque ele não está falando apenas vede que o Senhor é bom, porque o ver que o Senhor é bom é teoria, ver que o Senhor é bom é observar os fatos, mas ele diz provai, porque Deus, meu irmão, Deus não é para ser teorizado, Deus não é para ser especulado, Deus é para ser experimentado. Ele se revela para que nós possamos ter uma experiência com Ele. Ele se revelou através do seu Filho Jesus, a fim de que nós possamos ter um relacionamento íntimo e real com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, abra mesmo o seu coração, a sua mente, entenda essa verdade. Deus é real. Ele não está lá longe, Ele não está dormindo, Ele não está alheio. Ele é real, e Ele está presente aqui nesta noite. Deus está presente para curar, para restaurar, para falar, para curar, para exortar, para mudar coração, porque Ele entregou o seu Filho naquela cruz. A morte de Jesus nos trouxe um milagre, porque a morte de Jesus, diz o texto, olha o que aconteceu. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. A morte de Jesus nos deu legalmente o direito de vivermos em comunhão com Deus e vivermos a plenitude de vida eterna. E isso não é porque temos direitos, mas tudo isso é porque aprendemos a perder a nossa vida. Entenda uma coisa. Chegamos no Evangelho de Jesus. Como é que o Evangelho se processa na minha vida?
Primeira coisa, Jesus vai falar: você quer o Evangelho? O Evangelho é perda. Evangelho não é ganho, ele é perda. Aquele que não perder a sua vida, não vai achá-la. Se você quer viver o Evangelho, você precisa perder a sua vida. Isso significa que o nosso eu, que é o nosso maior ídolo, ele precisa ser renunciado. É por isso que a mensagem da cruz, ela é forte. Porque a mensagem da cruz é a renúncia do eu. Porque nós sempre estamos brigando por direitos. Eu sempre estou brigando por direitos. No meu dia a dia eu brigo por direitos. Peraí, isso aqui é meu. Não, isso aqui é meu direito. Não, isso aqui, peraí. Opa, o cara entrou na minha frente no trânsito. Peraí, está errado, eu estou certo. E a briga por direitos, nós sempre estamos, nessa briga por direitos, sempre estamos certos. Quando nós estamos numa discussão com o cônjuge, quando nós estamos discutindo com os nossos filhos, quando nós estamos brigando por alguma coisa dentro da igreja, estamos brigando pelos nossos direitos. Porque sempre vamos brigar pelos nossos direitos. Quando você vai para o Evangelho de Jesus, Jesus fala assim: olha, o Evangelho é perda. Sabe o que significa isso? Significa que você abre espaço para o outro. Porque agora eu me tornei servo. O outro vai querer espaço. Eu não vou brigar por isso. Eu abro espaço. Porque isto é graça de Deus. A graça me faz entender que se eu quero viver Deus, eu preciso abrir mão de mim. Tem muita gente que se defende tanto, que ela começa a trazer para dentro de si as suas próprias razões e verdades, e ela se acha injustiçada. E aí ela começa a culpar tudo e todos. Ah, como eu sou vítima do mundo. Como eu sou vítima da minha casa. Como eu sou vítima dos meus relacionamentos. Ah, como eu sou vítima. Ninguém me ama. Como eu sou vítima. As pessoas não me defenderam. Eu estou sozinho nesse mundo. Como eu sou injustiçado. Ah, como eu sou o pior de todos. Sabe por quê? Porque no fundo, nós estamos brigando pelos nossos direitos. E Jesus fala: bem, aquele que quiser ser meu discípulo, precisa abrir mão de si, precisa ir para a cruz, precisa morrer. Sabe por quê, irmãos? Porque todos nós pecamos, todos nós estamos errados, todos nós precisamos renunciar à nossa vida. Não são os nossos direitos simplesmente, é a nossa própria vida. O Evangelho começa com renúncia. E na cruz, quando eu renuncio, quando eu vou para a cruz, a Bíblia diz então que eu tenho direito a uma nova vida. Não é um direito legal. É que na verdade, a vida de Jesus começa a ser a minha vida. Paulo vai dizer em Gálatas que agora vivo não mais eu, mas Cristo. Por que não vivo mais eu, diz Paulo? Porque eu estou morto. Morto vive? Não, é por isso que é morto. Paulo vai dizer que ele não vive mais. Ele diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Entenda, o Evangelho de Jesus é a morte do eu. Eu não vivo mais, agora quem vive é Cristo. Paulo apresenta Cristo como a pessoa que vive nele. Isso significa que se Cristo vive em mim, se Cristo vive em você, agora, quem é que está vivendo? Jesus. Quem é que nós somos? Cristo. E mais, tudo que Jesus tem, tudo que Jesus é, nós passamos a refletir. Nós passamos a manifestar. A vida eterna, o poder, a autoridade,
Vocês estão entendendo? Não é que nós compramos de Jesus, não é que nós ganhamos de Jesus, mas é porque agora nós estamos ligados nele. A vida é dele, o poder é dele, a autoridade é dele e ele vive em mim. E ele, enquanto ele vive em mim, a vida dele vai se manifestando na minha vida, o poder dele vai se manifestando em mim, a alegria dele vai se manifestando na minha vida. E agora, a cada dia que passa, eu vou revelando a natureza, o caráter e a vida de Jesus. Por quê? Porque eu estou morto. Não vivo mais eu. Olha que luta. Irmãos, morte do eu é o maior desafio do homem. Ninguém consegue se matar. A morte, ela precisa ser gerada pelo Espírito de Deus. É por isso que o Evangelho é algo tão milagroso e poderoso. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho não consiste em palavras de persuasão, mas em demonstração desse poder. É por isso que nós precisamos crer nessa mensagem do Evangelho. Quando eu olho para a cruz, eu tenho que entender o que ela está dizendo. No passado eu estava falando sobre isso, né? A mensagem que ela ecoa. Qual é a mensagem que a cruz ecoa? É uma mensagem de morte, de renúncia. Quem é que pode participar da mesa do Senhor? Aqueles que entendem que foram chamados para uma vida de renúncia. Jesus pega o pão e ele fala: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Está vendo aqui, ó, esse pão aqui sou eu. E agora eu quero que vocês entendam uma coisa. Se vocês quiserem viver a minha vida, e se vocês quiserem revelar a minha natureza, se vocês quiserem me conhecer, só tem uma forma: o meu pão é partido, a minha vida é partida por vocês. Agora, ele pega aqueles pedaços e reparte entre os seus discípulos. E aí, os seus discípulos ficaram cada um com um fragmento de Jesus. E todas as vezes que aqueles discípulos quisessem revelar Jesus, eles tinham que se juntar. É como um quebra-cabeça. O pão está partido. Se a gente quer ter o pão inteiro, a gente precisa se juntar. A celebração da ceia é o ajuntamento do pão, é a reunião do pão. Porque nós somos os pãezinhos repartidos e nós temos os fragmentos de revelação de Jesus Cristo. Mas quando nós nos unimos, nós revelamos quem Ele é. É por isso que a ceia do Senhor não é uma mesa de méritos. Só pode comer quem tem méritos. Não. Ela é uma celebração da graça. Nós nos achegamos não porque somos merecedores. Nós nos achegamos porque entendemos que um preço foi pago lá na cruz, sangue foi derramado, e nós estamos debaixo de uma aliança. Eu tenho uma aliança com você, você tem uma aliança comigo, e nós vivemos nessa aliança em Cristo Jesus. Irmãos, o sofrimento de Jesus não foi em vão. Ele pagou um preço naquela cruz. O seu sangue foi derramado. E não pense você, como muita gente pensa por aí, que Jesus naquela cruz ali era Deus na casca de homem, porque não era não. Ele era homem. Ele sofreu e sofreu de verdade. A dor que ele sofreu foi a dor que você sofreria. Porque tem gente que acha que não, ele é Deus na forma de homem. Não, não é só Deus em forma de homem, não. Ele era homem. Ele se fez carne, habitou entre nós, o Verbo eterno encarnou-se. O sofrimento que Jesus teve naquela cruz foi legítimo, foi real, doeu mesmo. Cada chicotada que ele levou ali não foi brincadeira não. Ele sentiu dor. Ele sofreu psicologicamente como você sofreria se estivesse no lugar dele. Para você entender o que na verdade Jesus passou. Não foi brincadeira. A morte de Jesus não foi uma encenação de Deus. Foi uma morte dolorosa por causa do meu pecado e do seu pecado. Sabe por que Deus fez isso?
porque Ele decidiu amar a você e a mim. Então, meu querido, não fica carregando a culpinha, o pecado, não brinque com o pecado, não menospreze o sacrifício da cruz, não menospreze o amor que Jesus tem por você, não menospreze o plano de redenção, porque Deus envolve todos os céus e terra a seu favor. Deus o ama e Ele quer que você o experimente de verdade. Provai e vede que o Senhor é bom. Hoje é ceia. Quem deve participar? Como eu falei para vocês, a ceia é uma celebração da graça na aliança. Portanto, aqueles que estão unidos na aliança que devem participar da ceia do Senhor. E essa aliança se faz pelo batismo. Então, as pessoas que são batizadas na água, batismo de arrependimento de pecados, que fizeram uma nova aliança com Cristo, é que fazem parte, é que devem fazer parte da mesa do Senhor. E nós vamos celebrar nesta noite a ceia do Senhor. Mas, se você não é batizado, se você ainda não tomou uma posição ao lado de Jesus, pastor, para que vai servir a ceia para mim? A mensagem da ceia. Paulo vai dizer que enquanto nós estivermos celebrando a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte de Jesus até que Ele venha. Ele morreu e morreu por você. Esse sacrifício, o pão e o cálice aqui lembram do sacrifício, o corpo e sangue de Jesus. Foi por você, foi por você, foi por você. Esta mesa, se você está fora da mesa, Deus está estendendo o convite a você. Ele está dizendo, venha para a aliança, venha fazer parte desta aliança, porque eu quero que você coma da graça também. Celebre da graça também. Venham todos. É tempo de arrependimento, é tempo de salvação, é tempo de libertação. Eu gostaria de convidá-lo nesse momento a fechar os seus olhos. Eu gostaria de convidar aqui à frente a Crisiane. Nós vamos orar. Eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor agora. A graça de Deus para você, a perdão. Você não precisa ficar carregando culpa. Você não precisa ficar carregando pesar. Há um preço pago naquela cruz do Calvário.